Quer ver o documento? Aqui é a fotografia dele. Meu nome é João Kozak. E tenho meus filhos, tudo aqui, moro aqui com meu neto e uma filha e outra neta também. Graças a Deus vivemos bem. A minha idade, 80 e... Vou fazer 84 agora, dia 25. Eu trabalhava na Via Permanente. O serviço era de trocar trilha, trocar dormente, né? Pedra, nivelar linha, fazer linha nova também, né? Desvio. Então tudo isso era limpeza também. Limpeza de linha, de poeira, tudo quanto é coisa. Era puxado. Especificamente a respeito daqui, uma coisa que é legal de dizer é que o nosso relevo ele é muito acidentado. E, por outro lado, a localização de Ponta Grossa no contexto paranaense e mesmo no contexto brasileiro, ela é muito privilegiada enquanto encruzilhada de caminhos. E não foi com a ferrovia que a cidade começou, né? Então a gente tem realmente Ponta Grossa concentrando um cruzamento de caminhos que vão acontecendo desde as primeiras passagens de grupos humanos, né? Então indígenas, missões jesuíticas, tropeiros. Então a gente tem vários grupos que vão circulando e vão se encontrando, criando pontos de parada, que vão um dia chegar a ser a Ponta Grossa que a gente conhece hoje. Porém, a chegada da ferrovia ela foi muito marcante para a cidade se desenvolver como polo, né? Então isso é interessante a gente pensar. Só um lugar que já tinha determinado potencial e interesse atraiu a colocação da ferrovia. Não foi em todos os lugares que foi colocada uma estação, por exemplo. Então a cidade já tinha, não era uma cidade, mas enquanto localidade tinha uma certa importância, a ponto de se optar por vamos construir ali uma parada importante de trem. E aí, no segundo momento, vem uma ferrovia, que é a primeira ferrovia integradora do Brasil, que sai de São Paulo e vai até Rio Grande do Sul. E ela passa por Ponta Grossa. Ponta Grossa já tinha uma ferrovia que ia daqui de Ponta Grossa até Paranaguá, né? E a estaçãozinha dessa ferrovia é aquela estaçãozinha pequenininha que tem ali na Benjamin Constant, que tem a Maria Fumaça na frente. Era aquela estação, né? Era a única que existia. Então, ali saíam as coisas para Paranaguá, tá? Que é a chamada Estação Paraná. Depois, mais tarde, né, em 1901, eles constroem essa ferrovia, que é a chamada São Paulo-Rio Grande, né, que vem de São Paulo até Rio Grande do Sul, que é a primeira ferrovia integradora do Brasil, e ela passa por Ponta Grossa. Então, na hora que ela passa por Ponta Grossa, cria uma conexão, né? Cria ali uma conexão entre a São Paulo e Rio Grande e essa Ponta Grossa até Paranaguá. Essa ferrovia São Paulo e Rio Grande, ela vem e constrói para ela uma outra estação, que é a estação Ponta Grossa, né? Que é aquela estação grandona, que hoje é chamada de Estação Saudade. Como essa ferrovia ela precisava ter sempre manutenção, eles resolveram colocar em Ponta Grossa, que era uma conexão ferroviária, um complexo de manutenção da ferrovia toda, né? Claro que tinha em São Paulo, tinha em Santa Maria, mas aqui em Ponta Grossa se criou um núcleo de manutenção da ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul. Pouca gente sabe disso, né? Então, o que foi criado aqui em Ponta Grossa? Foi criado uma oficina gigante, né? Essa oficina, aquela que está lá em Oficinas, você passa ali o operário, onde tinha ali a passagem da linha do trem, você pega a direita ali, você vê os barracões ali, né? Ali tinha a maior oficina do Brasil. 600 trabalhadores trabalhavam ali, inclusive o Germano Krieger. Ali eles faziam montagem de locomotivas, aí eles arrumavam as locomotivas, vagões, etc. Então essa oficina tinha 600 funcionários, a maior do Brasil, né? Aqui tinha um hospital ferroviário, que é o 26 de outubro, né? Tudo para atender a ferrovia como um todo, né? Então, acontecia um acidente, por exemplo, num trecho, vinha para cá, né? Qualquer coisa, um
alguém machucado numa viagem, chegava aqui também. Então aqui tinha essa oficina que eu te falei, o hospital ferroviário, aqui tinha uma escola profissionalizante, que é Tiburcio Cavalcante, né, que tem ali, existem ainda os resquícios, né, do patrimônio cultural dela, aqui perto do centro da cidade, né. Então todas essas instalações fizeram de Ponta Grossa uma cidade ferroviária das mais importantes do Brasil. Antes de existir ferrovia no Brasil, no sul do Brasil, a gente já tinha a presença, por exemplo, da igreja e da catedral. Então a Praça Marechal Floriano Peixoto era o centro, efetivamente, da cidade. Se a gente olhar os edifícios que tem ali, as casas, a gente consegue ver realmente remanescentes ali de uma arquitetura em madeira, né? Uma arquitetura nórdica, digamos assim, se a gente for pensar, influência alemã, ucraniana, tudo que a gente vê nos arredores de Ponta Grossa, a gente consegue enxergar ali em volta da catedral. E ao longo dos tempos, aquela área ela era muito valorizada e as edificações foram sendo modernizadas, foram sendo substituídas e o centro foi se expandindo. A vinda da ferrovia e a implementação da Estação Paraná, primeiro, que é a estaçãozinha pequena, que é onde passava a linha que ia para Curitiba e para Paranaguá, né? Então essa primeira estação. Depois, a vinda da Estação Saudade, que a gente já conhece, quando aquela ferrovia já estava muito mais fortalecida, já tinha trânsito de passageiros muito mais intenso. E também, né, a vinda de outros equipamentos, como o hospital ferroviário, enfim, tudo isso fez com que as atenções e o comércio, né, tudo isso fosse sendo deslocado para a região onde hoje é o Parque Ambiental. E aí, muita gente trabalhava na ferrovia aqui, então tinha muito ferroviário, né? Então, para que isso pudesse acontecer, foi criada uma vila, né, ali em Oficinas, que é a Vila dos Ferroviários. Você encontra casinhas ali ainda, né? Na Vila Marina tem, aqui em Olarias tem. Então, vários, Uvarandas tem também. Então, você vai encontrar em vários lugares da cidade vilas que foram construídas para os trabalhadores ferroviários. O que significava a ferrovia para essas famílias, né? A gente está falando principalmente de homens que trabalhavam na estação, que trabalhavam viajando, que trabalhavam na construção, que tinham suas esposas e as crianças, então tinha todo um mundo de pessoas, né, que a esposa fazia o almoço, as crianças pequenas iam levar o almoço pro pai na estação, ficavam ali brincando, todo mundo com medo de cair na plataforma, então tem todo um imaginário, né, em que as mulheres e as crianças não atuavam, mas elas viviam muito esse dia a dia, o cheiro, os ruídos, os sabores, enfim, a comunidade mesmo ali. Mas esse senso de comunidade, essa noção de comunidade, ela se expande realmente, não só para o momento que você está ali trabalhando, mas para todas as outras atividades desenvolvidas. Então, a questão do lazer era futebol com os colegas da empresa, a questão da saúde, a questão da educação, né, de uma formação ou da escola dos filhos. E a própria construção mesmo, assim, a própria organização dessas pessoas, das residências dessas pessoas, especialmente para aqueles que vinham de fora, era através de vilas operárias. Aqui que não é a minha casa aqui. E a rua Francisco Francisquino. Essa aqui é Bento Balduino. Naquela época que eu comprei aqui só tinha as casas da rede mesmo, né? Todas as casas aqui eram desse tipo aqui mesmo. Daí foi, quando privatizou, daí eles lotearam essa parte daí de baixo, e daí muitos compraram, né? Mas tudo particular daí, né? Daí começaram a construir aí, e foi onde aumentou a cidade aí, mas de primeiro aqui era um campo. Aí jogavam bola, embaixo tinha um campinho ali. Daí venderam, lotearam tudo, né, e venderam. E hoje está tudo asfaltado aí, gente particular morando aí, né? Era alguém que trabalhava numa grande empresa, era uma empresa que pagava em dia, era uma empresa moderna, né, para a época, era uma empresa exuberante, né? Era uma empresa que todo mundo admirava, que todo mundo estava feliz, orgulhoso de ter ela na sociedade, né? Era sinônimo de progresso, de desenvolvimento. Então, imagina quem trabalhava nesse lugar, né? Uniforme e tudo mais. Era um emprego estável, né? Que não tinha perigo de mandar embora, nem nada, né? Era pelo governo, né? Era estatal, né? Apesar de quando eu entrei era já pela CLT, né? Mas continuava como trabalhando pelo governo mesmo, né? Porque é estatal.
Muitos ferroviários viraram políticos, prefeitos das cidades, aqui mesmo Ponta Grossa teve, né? O governador do Paraná foi ferroviário. A Manuel Ribas, que é ali o Parque Ambiental, né? A homenagem é um governador do Paraná que era ferroviário, né? Então, muita gente votava nesses ferroviários, eles ganhavam as eleições, eram vereadores, prefeitos, né? Muitos deles foram políticos depois, né? Então, realmente, o ferroviário, tanto o mais humilde do trabalhador até os mais de alto nível, né? Eles sempre foram muito valorizados na cidade, muito bem vistos pela sociedade. Eles falavam alguma coisinha em outra língua, né? Porque às vezes pegava uma linha que chegava até depois, né? Se a pessoa continuasse trocando de trem, ela chegaria até a Argentina, até o Uruguai. Então esse conhecimento estrangeiro, ou a cultura que vinha de fora, a música, né? Tudo isso chegava até as pessoas e quem trabalhava viajando era compreendido pelas moças da sociedade como um aventureiro, como um cara que tinha experiência. Se as matérias-primas do Brasil, aqui no caso do Paraná, elas saíam pela ferrovia e iam para a Europa, iam para outros países, as coisas, produtos e também hábitos desses países vinham pela ferrovia e chegavam até Ponta Grossa. Então, era um caminho de duas mãos, né? Então, nesse sentido que a cidade de Ponta Grossa, como qualquer outra cidade ferroviária, ela passou a ser integrada numa rede mundial, né? E nessa rede, claro, circulava mercadoria, dinheiro, né? Mas também cultura, conhecimento, né? Informação, moda, costumes, esse tipo de coisa. Então, é nesse sentido que as cidades ferroviárias elas têm um impacto sociocultural gigantesco, né? É muito grande, sabe? É um paradigma é mais do que o avião, é mais do que para a Lua, é mais do que isso, porque interfere diretamente na localidade, na população local. Então, nesse sentido que a cidade de Ponta Grossa, realmente, ela sai de uma situação de uma cidade extremamente provinciana e rural, e ela passa a ser uma cidade mais cosmopolita, conectada com o mundo, né? E assim por diante. Então, nesse contexto, morar no centro ainda era algo muito interessante. Ou morar no centro e ter ali a mercearia embaixo e morar atrás ou morar em cima. E é assim que vai surgindo tudo que a gente vê hoje, né? Como a Avenida Vicente Machado, Rua 15, o próprio teatro, o Centro de Cultura. São edificações que surgem mais ou menos nesse momento. E tem a ver sim com a ferrovia, porque era a maneira de gerar trocas, né? Tanto comerciais quanto culturais. E é por isso que a gente tem essa percepção da ferrovia enquanto importantíssimo vetor de progresso, de desenvolvimento. Graças a Deus, né? Foi graças à ferrovia, né? Porque desde que eu entrei na ferrovia, nunca saí mais. Trabalhei 27 anos e pouco. Daí me aposentei com a aposentadoria especial, né? Meu pai já trabalhava na ferrovia. Foi aposentado também. Também foi feitor, né? O meu filho Laércio também trabalhou lá, aqui. Daí, no que ele entrou, já logo saí. Ele entrou, parece que em 87, e aí em 90 eu saí, né? Daí ele ficou. Eu penso que o importante, especificamente falando de patrimônio ferroviário, é que quando a gente fala sobre expedicionários de guerra, eles estão se tornando cada vez mais raros. A gente já não tem muitas pessoas que viveram aquele momento. E isso está começando a acontecer com os ferroviários também, né? São pessoas mais velhas, o próprio momento ali temporal do auge da ferrovia, ele já passou há algum tempo, né? Então, não precisamos, a gente precisa ter alguma proteção desse discurso e desses edifícios, porque é uma fase da nossa vida que já não é mais a contemporaneidade, né? Já é algo que passou. Então, o patrimônio ferroviário é um tipo de patrimônio cultural legítimo que precisa ser protegido, não no sentido de não fazer intervenção nenhuma, né? Não, mas a gente precisa conviver enquanto sociedade contemporânea com esse edifício, com esse remanescente, com esse espaço que é de um tempo atrás.